Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar a doutora Ivani Contini Bramante, a excelentíssima desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O nosso boa noite. Boa noite, Norival. Nós vamos aproveitar um pouquinho a sua capacidade, o seu conhecimento, para a senhora poder nos ensinar um pouco do que é as responsabilidades dos dirigentes sindicais. E eu gostaria que a senhora pudesse falar para mim, para os nossos ouvintes, sobre um pouquinho da lei de improbabilidade e administrativa. Nós temos vários tipos de responsabilidade no ordenamento jurídico. Existe a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, a responsabilidade trabalhista e a responsabilidade penal, né? No que se refere à responsabilidade administrativa, nós temos um artigo na Constituição Federal que diz que todo agente público que tem uma conduta de improbidade responde, né, administrativamente falando, e existem lá determinadas punições. E a lei da improbidade administrativa equipara ao agente público qualquer particular que receba dinheiro público ou que arrecade dinheiro público com a missão de aplicar esse dinheiro público numa determinada finalidade que a lei ou a Constituição estabelece. Então, há uma noção atual de que o dirigente sindical se equipara ao agente público para fins de responder por improbidade administrativa. Para esses dirigentes sindicais, esse tipo de improbidade, o que tanto que pode causar para esse sindicalista, para esses dirigentes? A lei traz basicamente 3 condutas básicas, né, do sindicalista que ele pode responder por improbidade administrativa. A primeira é o enriquecimento ilícito. Se o sindicalista emprega esse dinheiro das contribuições sindicais compulsórias em proveito próprio, ou proveito da família, ou de terceiro, existe um enriquecimento ilícito, porque está apropriando de um dinheiro que não lhe pertence, né, para fins próprios, ou dos familiares, ou de pessoas conhecidas. Também existe a conduta de dano ao sindicato, porque o sindicato, ele pertence à categoria, aos trabalhadores. Então, quando há dano ao patrimônio do sindicato, ele também responde, tem que devolver esse dinheiro para os cofres do sindicato. E ainda, dentro do direito sindical, existem vários princípios que o dirigente sindical deve observar. E há quem diga que o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, né, o princípio da boa-fé, todas as condutas sindicais ou de um dirigente sindical tem que ser pautado pela Constituição, pela lei e por esses princípios. Se houver um desvirtuamento da conduta do dirigente sindical que afronta esses princípios, ele também responde por improbidade administrativa. E dentre uma das punições é a perda do mandato, e ele fica com seus direitos suspensos de exercer novamente um mandato sindical, dependendo da gravidade da conduta, até 8 anos. Mas isso só na área sindical ou em qualquer órgão público? Toda pessoa que utiliza dinheiro público, seja porque o poder público repassa, ou seja porque arrecada em nome do poder público, está sujeito a esta lei. Por exemplo, uma OCIP, que é uma Organização Civil de Interesse Público Social. Às vezes eu tenho uma ONG que contrata com o poder público um serviço de creche. Aí o poder público repassa dinheiro para ela e ela vai prestar o serviço de creche. E ela não presta esse serviço e pega esse dinheiro em proveito do dirigente. É ato de improbidade administrativa, porque está tendo acesso a um dinheiro público para aplicar uma determinada finalidade de interesse social e não aplica. Doutora, que nem no caso da contribuição sindical. A contribuição sindical ela é 60% da entidade do sindicato, ele é 15% da federação
E 5 da confederação Sim. e 20 que vai para o Ministério, que é salário, emprego, fundo de amparo ao trabalhador, enfim. Ele cai ao Ministério do Trabalho. Exatamente. Essa receita é a receita a qual nós estamos se comparando com esse dinheiro, O dinheiro que tem público. que ser, Exatamente. O sindicato, é possível o sindicato 4 tipos de receitas sindicais. A primeira delas é a mensalidade associativa. Então, o trabalhador vai ao sindicato, fica sócio e paga a mensalidade associativa. A segunda é a contribuição sindical compulsória. E que isso também, vamos voltar um pouquinho no associativo, isso também não impede do dirigente responder, porque ele está recebendo um dinheiro do associado para aplicar em prol do associado. Em prol para a entidade, vamos simplificar. Por exemplo, pensa num clube recreativo, que tem lá uma piscina, tem um campo de futebol e você vai lá e fica sócio do clube. E paga mensalidade para o clube para usar a piscina, isso, aquilo. Se o dirigente daquele clube não aplica o dinheiro na manutenção do clube e aplica em proveito próprio, isso daí é uma apropriação indébita, é crime. Então, a pessoa no ramo privado também, pela apropriação indébita, responde no campo penal. O sindicalista, além de responder no campo penal, ele responde também nesse campo da lei de improbidade administrativa, que as punições não são penais, são administrativas, de repor o dinheiro e ainda a perda do mandato, a perda do direito político e a perda do direito de ser dirigente sindical por um determinado período. Mas se esse dirigente ele fazer todo esse lado errado, dessa improbidade, na prática disso, quem é o mais prejudicado? É a categoria no seu todo, o associado, a categoria, a categoria elege um dirigente sindical para representar os seus interesses. Na medida que esse dirigente sindical não está representando os interesses da categoria e esse dirigente sindical pratica alguma conduta, que a gente chama de conduta antissindical, porque ele não está defendendo a categoria, ele causa dano tanto ao sindicato quanto à própria categoria. E a própria sociedade que coloca em descrédito a figura do sindicato. Concorda? Então, por isso que tem punições administrativas, civis, trabalhistas e penais para esse sindicalista. Se isso estiver acontecendo, quem pode denunciar isso? Qualquer um do povo pode fazer uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho e também perante o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério Público entra com ações para apurar... Mas é uma denúncia que eu tenho que comprovar se eu for o denunciante. Eu tenho que comprovar meu ato ou não? Olha, existem meios de denúncia anônima também. O Ministério Público do Trabalho tem um site que nós podemos fazer a denúncia via internet e o indivíduo faz a denúncia anônima, ele não precisa se identificar. Ele dá todos os dados da denúncia e ele não precisa se identificar. É assegurado o sigilo, do denunciante. Porque às vezes as pessoas não querem se expor, né? Então, mas dentro disso, essa pessoa ele faz a denúncia e depois o Ministério Público vai apurar. Aí o Ministério Público vai chamar a pessoa, vai fazer levantamento de dados, vai apurar o patrimônio desse dirigente sindical, se é compatível com os ganhos dele, com aquilo que ele declara no imposto de renda, vai verificar desde quando que o patrimônio dele foi aumentado, se durante a sua... estadia como dirigente sindical ou se ele já tinha fortuna. Então tudo vai depender de apuração e de provas. E tudo ele vai estar comprovando entre a receita e as saídas que a Exatamente. própria entidade tem. E aí vai ter que fazer a prestação de contas do sindicato, tudo que entrou e tudo que saiu e se os gastos respectivos estão comprovados. Um minuto só, vamos para um comercial. Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa.
O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a doutora Ivani Contini Bramante, excelentíssima desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Esses sindicatos, eles são, quando o Ministério Público ele faz, para ele fazer essas fiscalizações, ele vai na entidade ou ele intima essa entidade, esse dirigente, para fazer as contraprovas? Em regra, ele intima. Existe um processo que o Ministério Público abre, que é um processo administrativo, né, que lá ele colhe todas as provas. E lá na colheita das provas ele vai verificar se aquela denúncia procede ou se aquela denúncia não procede. Se ele colher prova suficiente, aí o Ministério Público ajuiza uma ação. Agora, se não houver prova suficiente, o Ministério Público não ajuiza a ação. Às vezes ele não consegue colher a prova, porque é difícil também ficar amealhando prova. Então, às vezes ele entra com a ação e pede para que o juiz requisite as provas. O juiz dê uma liminar apreendendo os livros do sindicato, os livros contábeis, que o juiz apreenda determinados documentos, né? Tudo vai depender do caso concreto. E do tipo de denúncia. E existem muitas denúncias ou processos? Existem. É possível fazer uma pesquisa na internet de todas as ações de improbidade administrativa praticadas por dirigentes sindicais. Alguns perdem o mandato, alguns têm os seus bens bloqueados e confiscados para devolver esse dinheiro, né, para as entidades sindicais que são dilapidadas. Infelizmente, nós temos bons sindicatos no meio e temos também, como em toda e qualquer profissão, né, nós temos bons sindicatos e tem alguns que não atuam de acordo com a lei. A senhora, há dias atrás, a senhora foi palestrante em um seminário onde a senhora até falou sobre algumas leis e como isso estava gerando esses processos. E eu queria que a senhora, se a senhora ainda tiver de memória, se ela pudesse colocar para nós algumas leis dessa, o caminho a qual o dirigente tem que seguir para ele evitar de acontecer um fato desse, porque nós acontece muitas coisas que a maioria dos dirigentes sindicais, eles não são pessoas formadas com esse conhecimento, tanto contábil, seja aquilo, mas também não é tão analfabeto de não saber que ele precisa consultar o departamento jurídico e que precisa fazer as coisas corretas. O que nós conclamamos é que as federações e as confederações tenham uma cartilha de orientação para dirigentes sindicais, de como se faz uma contabilidade, como é que se presta contas para a categoria, que essas previsões constem de estatutos, que façam assembleias legítimas com realmente comparecimento dos associados e dos interessados. Hoje, fala-se inclusive que o sindicato pode fazer assembleia, não abrindo assembleia só para o sócio, mas também para quem não é sócio, porque dá mais legitimidade depois na tomada de decisões pelo sindicato. E que haja uma cartilha de orientação desses dirigentes sindicais, porque muitas vezes o dirigente sindical pratica alguma conduta, não porque ele está com dolo ou com vontade de praticar aquela conduta, mas às vezes ele pratica alguma conduta que não está de acordo com a lei e com a Constituição, por falta de orientação jurídica, né? E muitas vezes ele não pede orientação jurídica. Primeiro ele toma a conduta e depois que vem aí e vê que está errado, aí depois o departamento jurídico vem para tentar corrigir aquela irregularidade. Então a orientação também das federações e das confederações com relação aos seus sindicatos filiados é que esses sindicatos, se tiverem dúvida em determinada conduta, que antes consultem os seus departamentos jurídicos de como devem proceder. Hoje não, desde 1943, que é o que nós temos a CLT, né? Sim. E nela, ela já se consta, inclusive, algumas coisas de obrigatoriedade que uma entidade sindical tenha que fazer, onde ele tenha que gastar. Exatamente.
Isso permanece, isso não foi revogado. Então, há uma dúvida, né? Existem várias correntes, umas que dizem que a CLT foi revogada, que tudo que está lá não vigora mais, porque o sindicato hoje tem liberdade sindical, é uma pessoa jurídica de direito privado, não tem que prestar contas para ninguém. Tudo isso é uma meia-verdade, porque no momento em que o sindicato arrecada uma contribuição que tem natureza de imposto e arrecada de quem não é sócio, né? Ele está na prática de uma arrecadação por delegação do Estado. Porque se o Estado quiser, o Estado revoga essa contribuição a qualquer tempo, concorda? Sim. E aí o sindicato só vai ficar com as contribuições associativas e as contribuições pagas por sócios voluntariamente. Inclusive corre um projeto de lei para regulamentar essa questão de que doravante as contribuições sejam facultativas e voluntárias. A dúvida é se vai ou não revogar essa contribuição que é compulsória. Porque se revogar essa contribuição compulsória, muitos sindicatos não subsistem. Porque na prática são sindicatos que não têm sócios no seu quadro, tem pouquíssimos sócios. Então ele representa, por exemplo, 50 mil, mas tem 100 pessoas sócias. Um sindicato desse não sobrevive se não tiver as contribuições sindicais compulsórias. Até porque, né, tem muitos sindicatos que para ele poder receber a contribuição sindical e também receber as mensalidades, sim, assim, ele se torna deixando caro para o próprio associado, porque daí ele tem que estar recebendo isso mensalmente. Certo. E muito sindicato, às vezes, ele trabalha com o resultado de um único pagamento ano, que seria da contribuição sindical, e não faz a cobrança das mensalidades associativas e de outras contribuições. Talvez ele possa até não prestar o serviço a qual deveria prestar na sua totalidade. É verdade. Mas ele deixa com menor valor também, né? Então, às vezes, o sindicato tem o direito a esta contribuição sindical compulsória. E, às vezes, quando o sindicalista abre mão dessa contribuição sindical compulsória, ele está deixando de arrecadar e aplicar em prol da categoria. Isso também pode configurar improbidade administrativa, abrir mão de um dinheiro que não é dele. Tá, mas o da mensalidade? Não, da contribuição sindical compulsória. Então, mas até a Porque tem sindicato que não cobra, né, a contribuição sindical compulsória. Olha, pode até ter. E ela é em prol da categoria, não é o dirigente sindical que tem que decidir isso. Quem tem que decidir isso é a Assembleia, né? Sim, sim. O sindicato tudo, ele funciona na realidade exatamente. pela Assembleia, né? A Assembleia é quem é soberana, né? Ela é soberana. Mas eu fico vendo, e dentro do nosso transporte, da nossa categoria, eu vou tentar provocar um pouquinho mais a senhora, o seu saber aí. A senhora acha que uma convenção coletiva, ela encaixaria dentro da categoria de autônomos com os empresários? Eu acho que sim. O autônomo basicamente não tem empregador, mas existe o sindicato das empresas do outro lado. Embora as empresas não sejam empregadoras do trabalhador autônomo, há um sindicato da categoria de outro lado. E o sindicato dos trabalhadores autônomos, ele pode muito bem fixar tarifas, taxas, preços de frete. Por exemplo, o trabalhador avulso no porto, eles também não têm empregadores do outro lado, eles têm tomadores de serviço. E o sindicato dos portuários fixa a tabela da diária, a tabela do preço, da tonelagem carregada ou descarregada. Doutor, então, o sindicato dos caminhoneiros autônomos tem como fixar preço, piso de frete, né? E tudo mais, e condições adequadas de fretamento e tudo mais. Mas eu vejo o sindicato dos autônomos sofrendo muito essas dificuldades, principalmente na palavra que a senhora acabou de falar agora, tabela de diária, essas coisas todas, que eles dizem que isso é inconstitucional. Não, não é. E eu até hoje... Se espelha no sindicato dos avulsos. O sindicato dos avulsos negocia com os tomadores de serviço tabelas de preços e de diária dos avulsos. E tem sindicato que está respondendo para o CAD por esse motivo. Não, isso daí tem respaldo na Constituição, na CLT, é possível. Aliás, no passado, lá no tempo da Revolução Industrial, que os trabalhadores não eram empregados, o que o sindicato fazia era fixar uma diária para os trabalhadores, que eles eram diaristas. Uma diária que a gente chamava de tarifa, que era a tarifa do trabalho. Então, originariamente, o sindicato nasceu fixando tarifas de dias de trabalho ou valores diários de mão de obra para os trabalhadores, porque não havia essa questão de contrato de trabalho, relação de emprego na Revolução Industrial.
Inclusive existe um documento, eu não sei se é uma deliberação ou que tipo de informação que foi escrita por um colega seu do Supremo Tribunal, que constatando a inconstitucionalidade de uma tabela de frete. Eu digo isso porque foi feito trabalhar... Mas a tabela de frete é negociada com o sindicato com o sindicato das empresas? Não vejo nenhum problema. O que não pode é o sindicato fixar uma tabela de preço unilateral. Seria unilateral. Então, unilateral, mas se for bilateral, não é inconstitucional, porque o artigo 1º da Constituição assegura a livre iniciativa. Vocês são sindicatos e se houver negociação com o setor patronal ou com o setor empresarial, não tem nenhum problema fixar uma tabela de frete negociada. E quando é que você já está falando negociada? Sim. E se os empresários falar não? Eu tenho... Esses sindicatos têm alguns meios jurídicos para que ele possa chegar nisso? Por exemplo, eu vou me respaldar, por analogia, no sindicato dos avulsos, que não tem empregadores. Eles entram com dissídio coletivo. Dissídio coletivo de natureza econômica, que é uma ação que se ajuiza no Tribunal do Trabalho, para fixar preço de tabela de preço de serviço. Esse dissídio, qual eu fiz na pergunta poucos minutos atrás, ele se encaixa nesse sistema ou ele é diferente? Eu entendo que se encaixa. Perfeitamente. Tanto é que nós julgamos dissídio coletivo dos portuários e fixamos tabelas de preço e de tarifas e tudo mais para eles. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a doutora Ivani Contini Bramante, excelentíssima desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E isso ele permanece, esse dissídio coletivo, ele quando feito, ele é homologado pelo Ministério? Não, pelo Judiciário. Pelo Judiciário. O Judiciário Trabalhista dita uma sentença que é chamada sentença normativa. É uma sentença que vai julgar o conflito coletivo entre os trabalhadores autônomos na fixação da tarifa e do preço e as empresas do setor. É uma lide entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas. Isso já existe há alguns... Na área autônoma eu desconheço. Eu tenho vários dissídios coletivos de avulso, sim. Né, dos portuários, e dissídio coletivo de sindicato que diz respeito a empregados. Sim. E dos avulsos. Agora, de autônomos, eu não me recordo de ter feito algum dia um dissídio coletivo de autônomos. Porque teve uma entidade, o Sindicam de São Paulo, ele fez, há uns anos atrás, ele fez não sei se é convenção, eu não sei o nome exato. Convenção coletiva. Que foi feito com o Sindicato dos Empregados. Porque nós tínhamos algumas... local que estava trabalhando e o caminhoneiro o autônomo, ele tinha mais de um caminhão. Certo. Então ele tinha que ter um empregado com ele. Eu entendi. Que assim, a categoria de vocês ela é híbrida, porque ao mesmo tempo que ele é um trabalhador autônomo, às vezes ele contrata um ajudante para ajudar ele passa a ser empregador. Então, às vezes, dentro da sua categoria, vocês têm o caminhoneiro autônomo, que ao mesmo tempo ostenta a condição de empregador. Não é isso? Sim. E aí fica uma questão contraditória dentro da categoria, né? Que ao mesmo tempo que ele é um empregado autônomo, ele também é empregador. O que a justiça entenderia? E aí ele se submete à convenção coletiva
dos empregados que trabalham em empresas de transporte, né? Realmente é uma situação bem complicada. Até a justiça tem que pensar um pouquinho. Tem que pensar um pouquinho para responder essa questão. Porque nós temos essas dificuldades e com isso, por não ter essa convenção coletiva, isso mais... Vocês não têm convenção coletiva no setor? Não. E com isso está se transformando, muitas pessoas estão sendo obrigadas a fazer o CNPJ. Então, o único caminhão e indo para um CNPJ. E acaba virando empresário. E acaba virando empresário sem a competência até de ser o próprio autônomo. E o frete é fixado unilateralmente pelas empresas que contratam o autônomo. Sempre nós perguntamos qual é o valor. Nós nunca chegamos lá e damos o preço. O trabalhador, embora autônomo, ele não tem toda essa autonomia porque ele não consegue impor o seu preço, né? Ele aceita o preço do mercado ofertado pelos empresários. Até porque nós temos aí, né, muitos veículos na prateleira e com poucas cargas. Certo. Hoje nós temos no país mais de 300 mil caminhões sobrando da nossa frota nacional. A demanda de mão de obra é maior do que a de trabalho? Muito maior. Entendi. Muito maior, é o que está sendo sacrificado o sistema. E sabe que com essa despedida em massa, eu tenho verificado que nós fazemos muito dissídio coletivo de despedida em massa e muitas pessoas que estão saindo das categorias porque estão sendo despedidos estão se bandeando, vamos dizer assim, para o lado do motorista autônomo. Eu peguei um táxi outro dia que o rapaz do táxi me disse, olha, eu era bancário, gerente de banco. Como eu estou desempregada há 7 meses, eu vim ser motorista autônomo. E isso está acontecendo, ele está acontecendo pela necessidade que a pessoa vem e o duro. Por isso nós temos as dificuldades de normalizar, inclusive, os valores. Porque ele vem sem nenhum conhecimento para poder saber qual é o valor. Ele nem sabe que tem sindicato na área, né? Ele, às vezes, nem isso. Eu fiquei sabendo também que aumentou o número de motoristas do Uber, porque são pessoas que estão desempregadas, não têm onde buscar fonte de sustento, tem um carro e aí coloca o seu próprio carro para servir, né, no Uber para ganhar uns trocados e se mantendo a família enquanto não arrumam um emprego mais fixo e formalizado. Doutora, essa convenção coletiva, nós diminui os processos no judiciário ou não? Olha, no judiciário trabalhista, às vezes o motorista autônomo ele não vai para o judiciário trabalhista, ele vai para o judiciário civil, né? Porque tem essa questão se vai discutir na Justiça do Trabalho ou se nós entendemos que a Justiça do Trabalho é competente para qualquer tipo de relação de trabalho, salvo o servidor público estatutário que o Supremo já disse que nós não temos competência. Mas eu penso que o motorista autônomo poderia ir sim para a Justiça do Trabalho, que nós seríamos competentes. Mas existe aí uma divergência. Então, muitos deles vão para a Justiça comum, discutir o valor do frete, o não pagamento do frete, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. E eu não tenho visto na Justiça do Trabalho ações de motoristas autônomos. Mas a convenção coletiva diminui isso? Ela dá... Diminuiria, claro que sim, porque na convenção coletiva é possível fixar o preço do frete e as condições de trabalho e outras questões. A quem vai ficar a cargo de pagar o pedágio, por exemplo? Quem é que paga o pedágio nesses fretes Hoje nós temos lei própria, né? Pode então, não ser cumprida, mas nós temos a lei 10.209. Mas vocês foram obrigados a tentar buscar uma lei para regular, porque não conseguiram regular isso por convenção coletiva. Sim, até porque não temos nem a convenção. Isso poderia ser objeto de convenção coletiva, né? A lei, ela é recente, essa lei que embute o pedágio, 2001. Né? Então. Ela é de 2001. Que ela vem, foi desde quando a categoria começou a se organizar, né? A categoria dos motoristas autônomos começaram a se organizar. Ele começou a se preparar para poder fazer isso. E dentro dessas convenções que nós estamos tentando trabalhar e vendo aí muitos sindicatos e federações aí estão fazendo um trabalho voltado para que tenha essas convenções para poder cumprir a legalidade da lei, cumprir a Constituição, mas também ter as suas remunerações negociadas. Adequadas até porque ele sempre tem a sua conta fixa para ele poder comprar o seu veículo, fazer a sua renovação, mas ele não tem a garantia daquele valor, daquele trabalho que ele está trabalhando hoje. Ele tem que ter a manutenção do veículo também, né? Sim, a manutenção do veículo. E assim, doutora, é como o nosso programa parece que estava bem longo, mas ele tem que chegar ao fim. Então eu queria lhe dar a liberdade para que a senhora fizesse umas considerações finais aos nossos ouvintes e o agradecimento pela sua
entrevista conosco. Eu quero agradecer o convite formulado para participar desse bate-papo, né? E dizer que conclamar, inclusive, que todos os motoristas autônomos se filiem ao sindicato, porque o sindicato é um instrumento legítimo de democracia na relação trabalho-capital, né? E que, embora à primeira vista alguns tenham assim ojeriza de sindicato, porque existem bons sindicatos e maus sindicatos, e às vezes por causa de um mau sindicato contamina a visão do papel do sindicato no Brasil. Eu acho que ainda vale a pena se organizar para reivindicar os direitos, né? E conhecer melhor das condutas de cada trabalhador e tentar se organizar, porque é somente a união e pela força que nós conseguimos avançar e conquistar mais direitos. É o que nós acreditamos e é o que nós estamos procurando levar a você ouvinte, a você caminhoneiro, que é o conhecimento e o pedido de união faz a força. Se junte a todos nós e nós a vocês. Boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.